Além das intenções que nós já apresentamos, também nós rezamos pelo aniversário de Luciana Martins, Fábio Machado e Eline Pires, tá? Hoje a celebração nos apresenta esse evangelho de Lucas, que nos fala da oração, primeiro da persistência na oração e da confiança em Deus, quando nós vamos orar. Porém, nós temos que entender bem esse evangelho, esse trecho do evangelho, e começarmos lá pelo final do evangelho, quando Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Muitas vezes nós rezamos, mas não entendemos muito o valor e sentido da oração, e podemos desanimar na oração, podemos nos revoltar contra Deus, até achar que Deus não existe, ou que Ele esqueceu de nós. Por isso que Jesus dá a seguinte orientação: antes de tudo, antes de pedir qualquer coisa, na sua oração você deve pedir o Espírito Santo na sua vida, porque é o Espírito Santo que nos orienta na vontade de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus realmente pode nos atender e o que Deus não pode e não deve nos atender. Então é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos dá a capacidade de entender esse nosso relacionamento com Deus através da oração. Porque muitas vezes nós achamos que Deus atende tudo que pedimos. Não. Deus é um Pai responsável. E um pai que é responsável não dá tudo o que o filho pede. Porque muitas vezes o filho está pedindo algo mal, ou algo ruim, ou algo impossível de se atender naquele momento. Então, primeiramente, devemos pedir o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ilumina para dizer o que devemos e o que não devemos pedir a Deus. Como é que Deus nos atende? E aí sim, fazermos outros pedidos voltados para a nossa vida, para a nossa realidade humana, para a nossa realidade social, política, familiar e eclesial, tá? Então, primeiramente, a nossa oração é pedir que o Espírito Santo esteja agindo naquele momento em que estamos rezando, né? E aí sim, sermos persistentes. Nós achamos que a gente pede, Deus já realiza. Não, nós temos que ser persistentes e confiantes em Deus. Nem sempre nós rezamos com confiança. E aí, quando nós rezamos, temos que entender que o relógio de Deus não funciona do mesmo jeito do nosso relógio humano, cronológico. Deus tem o tempo certo para agir. E aí Jesus conta essa história da pessoa que vai procurar seu amigo. Chegou um amigo na casa e não tinha o que comer, ele tinha que oferecer alguma coisa. Ele persistia e aquele homem disse que não ia atender, mas de tanto ele importunar, ele falou: vou atender para ele parar de encher o saco. E Jesus faz comparação. Ou também quando o filho pede algo para o pai não vai dar algo ruim para o filho, vai dar algo bom, tá? E aí então Jesus fala: se o homem que é mau, pecador, atende algumas vezes o pedido do amigo, quanto mais Deus que é perfeito, que quer que nós estejamos em comunhão com Ele, também nos pedidos, Deus vai nos atender, se for da vontade de Deus, se Ele entender que realmente deve atender e que seja bom para nós. Deus não atende nenhum pedido que seja ruim. Às vezes pensamos que o pedido é bom, mas Deus sabe que é ruim, e aí Deus não atende, tá?
Então, por isso nós precisamos do Espírito Santo para entender. E sermos persistentes, rezarmos sempre, sempre, sempre. E aí no final seria bom a gente arrematar a oração, como Jesus arrematou a oração dele no Horto das Oliveiras, quando estava para ser entregue, para ser assassinado. E Jesus disse: Pai, afaste de mim esse sofrimento, esse cálice. Aí Jesus arremata com: mas não faça a minha vontade, faça a sua. Então sempre quando nós rezarmos, nós deveríamos terminar a oração assim: pedimos, falamos com Deus e terminarmos: Pai, mas não faça a minha vontade, faça a sua, porque a sua é melhor do que a minha, e o Senhor sabe melhor do que eu. Então a oração é importante